Qual é o grande desafio da vida? A falta de humildade faz com que as pessoas cresçam muito menos do que elas poderiam crescer por não buscar serem profissionais no que fazem. Lembra disso. Amador tem noção. Profissional tem clareza total. O amador, ele tem uma noção do futuro dele. Eu tenho uma noção, assim. O amador, ele sempre diz assim, o coadjuvante, vamos lá, protagonista e coadjuvante. Quem acompanha minhas lives há mais tempo, quero lembrá-los. O coadjuvante, ele somente reclama, critica e ele não age na direção certa. E aí é muito comum você encontrar coadjuvantes dizendo isso assim, o que eu quero saber de futuro, Felipe? Eu não sei nem se vou estar vivo amanhã. Esse é o coadjuvante. O coadjuvante é assim. Ele não tem uma conexão que tem clareza das ações que ele tem que fazer. Só que não é sobre o amanhã, é sobre o hoje. É ter clareza das ações que eu tenho que fazer hoje para quando o amanhã chegar eu ter resultado naquilo. Quando se fala, por exemplo, de inteligência emocional, no meu livro tem uma frase, no livro que eu digo assim, inteligência emocional não é o controle das emoções, é o controle das reações, porque uma emoção não se controla. Então o que eu quero que você compreenda? Você está a um insight do seu próximo nível. Nós como seres humanos sempre estamos a uma ideia, a um insight do nosso próximo nível. Há algo que encaixa aqui dentro. Por exemplo, alta performance, muitas pessoas buscam alta performance, só que elas não têm consistência no que fazem. São muitas ideias, muitos começos, poucas realizações. Elas não têm consistência, só que a meta delas, eu preciso melhorar minha performance. O primeiro elemento para viver em alta performance é terminar aquilo que você começa. Porque senão você, além de não ter resultado, porque, Felipe, eu terminei o que comecei e não deu certo, você teve aprendizado. Quando eu não termino o que eu começo, além de eu não ver se deu certo ou não, de eu ter resultado ou aprendizado, eu desperdicei tempo, energia e dinheiro fazendo coisas que eu desisti 1, 2, 3 meses depois. Então entenda que o primeiro hábito, que é o tema de hoje, o primeiro hábito das pessoas de sucesso é terminar aquilo que elas começam. Gente, isso, se você ler todas as literaturas de desenvolvimento pessoal, você encontrará essa citação. Todas as literaturas de desenvolvimento pessoal, você encontrará essa citação da importância de você começar uma coisa e terminar aquilo que você começa. Obviamente, alguns casos específicos de alguma coisa que você mudou totalmente o rumo da tua vida ou surgiu alguma coisa que foi um impeditivo real de dar continuidade daquilo, tudo bem. Agora eu estou falando de coisas cotidianas, de metas e objetivos. E se eu não tiver clareza, consistência do que eu tenho que fazer, eu não vou chegar lá. Então lembra o seguinte, pessoas de alta performance, elas fazem até dar certo e não para dar certo. Muitos dos projetos que eu comecei na minha vida, no início parece que dava errado. E hoje eu vejo que uma virtude, e eu tenho total clareza que eu sou igual a você. Eu sou um ser humano igual a você. Talvez eu tenha disciplina em algumas coisas que você não tem disciplina, e talvez você tenha um potencial muito grande em outras áreas que eu não tenho, e essa é a vida dos seres humanos. Ninguém é melhor do que ninguém, mas algumas pessoas têm uma performance diferente de outras pessoas. E hoje eu vejo que uma das minhas virtudes sempre foi a disciplina, sempre foi a consistência. É fazer até dar certo. Se eu começava um projeto e no início aquilo estava dando errado, eu não desistia daquele projeto. Eu continuava trabalhando em cima daquele projeto. Agora, evidentemente, existiram alguns projetos que eu fiz o quê? Mudei a estratégia, mudei o prazo de validade, em prol de outra prioridade, mudar a estratégia. Então aonde que nós precisamos persistir? No sonho, no objetivo, não na estratégia. Lembra disso. Nós precisamos persistir no sonho, na meta, no objetivo, não na estratégia. Tem pessoas que se apegam em uma determinada ideia, se apegam em uma determinada estratégia e eles não se abrem para o novo diante daquela estratégia. Só que ela não sabe o porquê que isso acontece. Todos os nossos hábitos de vida, eles vêm a partir de coisas que nós fizemos repetidas vezes. Tudo que você faz repetidamente torna-se hábito. Os hábitos de vida que nós possuímos hoje vêm da repetição. Lembrando vocês que todo pensamento ele tem força o suficiente para conduzir a nossa vida. Portanto, a vida do ser humano é uma prece contínua. As suas rotinas com o teu corpo físico, a tua mente, com o teu cérebro, conduzem o teu estágio de vida.
Ou seja, onde você está hoje é conduzido por esses hábitos, por essas rotinas. A construção de um hábito depende de você ter uma clareza sobre aquilo. Você tem um gatilho que dispara aquele hábito. Então é gatilho, rotina, recompensa, que o Charles Duhigg fala no livro O Poder do Hábito. Gatilho. Você tem um gatilho que dispara um hábito indesejado. Muitas pessoas, por exemplo, quando elas estão ansiosas, estressadas com alguma coisa, o que elas fazem? Elas desequilibram a sua vida alimentar. Elas começam a se alimentar de uma forma equivocada. Outras pessoas começam aos poucos a perder a qualidade do sono. Outras pessoas, por questões emocionais, têm dificuldade de... Tem mudança constante de humor, mesmo não sendo um transtorno, mas sim apenas fatores de vida. Quando eu estou ansioso, tenso, estressado, preocupado, o meu cérebro ele começa a entrar em estado de luta ou fuga. Logo, esses processos emocionais, eles afetam negativamente 3 elementos: capacidade de raciocínio lógico, pensamento sistêmico e tomada de decisão. Logo, uma pessoa ansiosa e estressada em demasia não é o estresse natural que o nosso organismo possui, não é esse. É o estresse em demasia, é desequilíbrio de cortisol. Disso que nós estamos falando. Não o equilíbrio. O equilíbrio, o estresse natural, ele é bem-vindo. É por isso que nós funcionamos, com base no estresse, com base no cortisol. Isso faz a gente levantar todos os dias. Isso são processos naturais. Não podemos demonizar coisas importantes para o nosso funcionamento. O que eu estou falando aqui? Que do remédio para o veneno é só mudar a dose. É disso que eu estou falando aqui. É o desequilíbrio dessas questões bioquímicas do nosso corpo. O desequilíbrio, por exemplo, qualquer vício. Vício é um hábito. Qualquer vício, essa necessidade intrínseca que a pessoa tem de fazer algo. Vício no quê? Vício em comida, vício em pornografia, vício em videogame, vício em brigar. Esse é o pior vício que existe. Mas como assim? O brigar é um vício. Tem pessoas que quando o relacionamento está monótono, ela briga. Por quê? Porque depois da briga vem uma reconciliação e ela recebe um pico de dopamina. Só que essas brigas constantes no médio prazo vai dilacerar o relacionamento, ela nem sabe disso. Tem gente viciada em brigar. Vício em drogas, vício em álcool. Qualquer tipo de vício. É o corpo buscando um reequilíbrio. Por quê? O cérebro humano está para cumprir um circuito que leva à satisfação. Então, se eu não tenho um alto índice de inteligência emocional, equilíbrio emocional e até mesmo inteligência socioemocional, se eu não possuo inteligência socioemocional, recebi uma visita aqui, vou mostrar para vocês essa visita linda. Oi, pessoal. Uma visita linda. Papel do cérebro. O cérebro está para cumprir um circuito que leva à satisfação. Qualquer vício é o nosso cérebro buscando se reequilibrar. Então pensa aí, quais são os seus hábitos indesejados? Pensa isso. Quais são os meus hábitos indesejados? Faz essa pergunta para você mesmo. Agora, faz essa pergunta aí. Quais são os meus hábitos indesejados? E eu quero que você entenda que os teus hábitos indesejados, eles sempre surgem de um desequilíbrio e uma repetição de padrão. Desequilíbrio, você está desequilibrado emocionalmente e não consegue equilibrar a alimentação, não consegue equilibrar o sono, não consegue equilibrar a atividade física, não consegue equilibrar o tempo de estudo. E isso leva ao quê? Procrastinação, indisciplina, falta de consistência, perder foco. Lembrando que relação de foco tem relação com o córtex pré-frontal, enquanto a relação da disciplina, da procrastinação tem uma relação límbica. São maneiras distintas que desbloqueia isso, que trabalha tanto a parte da procrastinação quanto a questão de você desenvolver um flow. Flow, ele é um estudo de Mihaly Csikszentmihalyi que chama a teoria do flow. Essa teoria do flow, ela é muito, muito interessante de entendermos, porque o significado dela é fluxo. As atividades que nós conseguimos entrar em fluxo são as atividades que a gente tem os melhores resultados. Como assim? Tenta pensar em uma coisa que você faz e quando você está fazendo isso, você nem percebe o tempo passar. Que quando você começa a fazer aquilo ali, você vai fazendo, quando vê, passou 10, 20 minutos, ali você nem viu o tempo passar. Essas são as atividades que você entrou em flow. Flow é um dos elementos,
elementos extremamente importantes na construção de hábito. Porque cientificamente falando, quando nós como seres humanos estamos nos desenvolvendo, vão surgir desafios. Só que nada se trata do tamanho do desafio, se trata do nosso tamanho para enfrentar esse desafio. Só que esse tamanho é a proporção emocional. É emocionalmente esse contexto. É a capacidade que eu tenho emocional para lidar com os desafios. Então, qual é a frase que eu sugiro que você anote? Por que mesmo anotar, Felipe? Porque anotar a próprio punho acelera o processo de neuroplasticidade. Esse é o principal motivo. Lembra disso. Escrever a próprio punho acelera o processo de aprendizagem, de neuroplasticidade. Esse é o papel de escrever a próprio punho. Diferentemente de qualquer outra maneira que você anota, que você registra os seus conhecimentos. A escrita a próprio punho é a mais poderosa de todas. E a frase que eu quero que você anote a próprio punho: alta performance não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo.